E eu convido vocês para lermos atentamente o capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 11. Ou melhor, capítulo 12. Já conversamos sobre o capítulo 11 anteriormente. Segundo Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com os seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Era o pet da casa. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi. Presta atenção em mim agora. Eu não vou ler essa frase, porque eu quero que você faça agora um exercício de imaginação fiel. Como é que você acha que Natã falou essa frase para Davi? Qual foi o tom de voz que ele usou? Quais foram as suas expressões corporais? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês qual é a minha opinião. E ficaria muito grato se vocês pudessem compartilhar comigo a ideia de vocês. Tá bom? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Graças ao auxílio de Joabe, capitão do exército de Israel, e graças ao silêncio de Batseba, Davi parece ter escapado impune do assassinato de Urias e de ter cometido adultério com a esposa linda do falecido militar. Contudo, as últimas palavras do capítulo 11 de 2 Samuel, que registram os muitos pecados de Davi, sugerem que uma grande reviravolta está prestes a acontecer. O verso 27 diz: o que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor.
O pecado de Davi não passou despercebido para Deus. O que Davi fez foi errado. E o que era errado há 3.000 anos atrás continua sendo errado hoje. Trair o cônjuge continua sendo pecado hoje, mesmo que muitos façam isso. Estragar um casamento, uma relação, uma família, por conta de um adultério, continua configurando-se como um grave pecado. Davi tropeçou no pecado. Seus atos foram deliberados. Davi cometeu adultério com Batseba, voluntária e conscientemente, matou o marido dela e depois viveu como se nada tivesse acontecido, numa grande hipocrisia, numa grande mentira. Mentira, adultério, assassinato, inveja, conspiração. Histórias de pecado sempre se parecem muito. Não existe muita criatividade no mal. Histórias de pecado tendem a aparecer muito. Sempre são as pessoas querendo ser deuses, controlando a própria vida e controlando a vida de outras pessoas. O fato é que os detalhes precisos dos nossos pecados podem não corresponder aos pecados de Davi, mas a presença, a dinâmica da repetição e da insistência na transgressão correspondem sim. O texto começa no verso 12, ou melhor, no verso 1 do capítulo 12, com a seguinte frase: o Senhor enviou Natã a Davi. Depois de pecar, Davi continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Davi viveu uma grande mentira por cerca de 12 meses, quase um ano, fingindo que ele não tinha feito nada de errado, até que o Senhor enviou ao rei, o seu servo, o profeta, o reverendo Natã. É possível que ninguém mais tenha notado o pecado de Davi, mas Deus notou. É possível que ninguém mais se importasse com o que Davi fez, mas Deus se importava. O fato é que às vezes Deus deixa as coisas passarem, e a gente imagina que Ele não vai pedir contas. Isso acontece porque Deus não acerta as contas com a gente no final de cada mês ou no final de cada ano, mas um dia Ele vai acertar. Alguém já afirmou que as rodas do moinho de Deus andam bem devagarzinho, mas moem extraordinariamente bem. Repito, as rodas do moinho de Deus andam devagar, mas moem extraordinariamente bem. No capítulo 11, o capítulo anterior a essa história que lemos, o verbo mandar ocorre várias vezes, ocorre repetidamente, verbo após verbo. Vemos no capítulo 11 Davi caindo da condição de obediência a Deus para a crueldade e tirania do cálculo humano. Davi manda no verso 1 do capítulo 11, Joabe para matá-la. Depois, no verso 3, Davi manda perguntar quem era a bela mulher nua tomando banho. No verso 4, Davi manda mensageiros para levarem Batseba até ela. No verso 6, Davi manda mensageiros dizerem a Urias para que ele viesse. No verso 27, encontramos Davi mandando buscar Batseba para se casar com ela. Essas ações de enviar, mandar, refletem a autoridade de Davi como rei. Basta uma palavra dele, que as pessoas se mobilizam, se desdobram para fazer aquilo que ele quer. Davi se acostumou com o poder. Todavia, há alguém que exerce autoridade sobre o próprio rei. A Escritura diz que o Senhor estava descontente com Davi e envia o profeta para confrontá-lo. Meus irmãos, Natã me impressiona. Natã era um profeta, era um servo de Deus.
Ele tinha a responsabilidade de transmitir a outros os desígnios, os conselhos do Senhor. Natã me impressiona porque a impressão que eu tenho é de que ele nunca foi inconveniente, ele nunca foi inoportuno. Natã sempre aparece na vida de Davi na hora certa, no momento certo, com um conselho correto. A minha oração a Deus é para que eu seja como Natã na vida de vocês e na vida das pessoas que convivem comigo. Eu não quero ser uma pessoa inoportuna, eu quero ser uma pessoa cuja palavra reflita aquilo que Deus quer para a vida daquela pessoa que está interagindo comigo. Deus sempre colocou o seu servo Natã para ser bênção na vida de Davi. No capítulo 7, Natã foi um instrumento de Deus para dizer para Davi que ele não iria construir o templo em Jerusalém. E agora, no capítulo 12, Natã é um instrumento de Deus para confrontar Davi. Quem enviou Natã foi o Senhor. Natã não foi enviado por um grupo de religiosos. Natã não era o representante de uma casta sacerdotal ou eclesiástica. Natã foi enviado pelo próprio Deus, isto é, o homem era dirigido e comandado e orientado e guiado pelo próprio Deus. Quem comanda você? Quem nos comanda? Quem comanda a igreja? O que nos dirige? Como Natã, devemos ser comandados pelo Senhor. Ele foi enviado pelo Senhor para falar com o rei Davi. Enquanto ouvia Natã, Davi não fazia ideia de que estava ouvindo um sermão. Afinal de contas, ele não estava sentado em um banco, tampouco Natã estava atrás de um púlpito. Natã resolveu contar uma história para Davi. E a história é mais ou menos a seguinte: havia numa cidade 2 homens, um muito rico e outro muito pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, o pobre tinha sua família e tinha um animalzinho de estimação, uma cordeirinha que vivia dentro de sua casa, comia do seu prato, bebia do seu copo. E o profeta diz que aquele homem pobre se deitava à noite e se aquecia abraçando aquela cordeirinha. Veio um viajante visitar o homem rico, e aquele homem, amando o seu dinheiro, como é do feitio de gente que é obcecada por dinheiro, não quis se desfazer dos seus recursos e resolveu o seguinte: quer saber? Eu vou pegar a cordeirinha daquele homem, ele não tem nada mesmo, ele já tem pouca coisa, tirar a cordeirinha dele, ele nem vai sentir falta. E a história diz que o homem rico fez justamente isso. Não quis se desfazer das suas posses e tomou aquela cordeirinha daquele homem pobre. À medida que Davi escutava a história, ele foi se indignando cada vez mais. Ele foi ficando cada vez mais irado. A ira lhe foi despertando contra o homem rico, que havia tomado a única ovelhinha do homem pobre. Seu senso de justiça foi se intensificando, se aguçando, a ponto dele interromper o profeta e dar o veredito, dar a sentença. Versos 5 e 6. Tão certo como vive o Senhor, esse homem deve morrer. E ele precisa observar a Escritura e restituir àquele que ele roubou 4 vezes. Meus irmãos, Davi enganou a si próprio, de modo que ele não compreendeu que estava proferindo uma acusação, um julgamento contra ele mesmo. Davi estava tão cego que foi incapaz de ver o rei de Israel nessa parábola. Em sua ira, Davi projetou a sua própria culpa e ansiedade reprimidas. Davi fingiu que não tinha feito nada de errado, mas ele sabia que ele era culpado. Davi resolveu, como muitos de nós resolvemos,
reprimir a culpa e a ansiedade. No entanto, nesse episódio, toda essa carga de culpa foi projetada. A intensidade dessa projeção é vista na reação exagerada de Davi. A lei exigia apenas a restituição por 4 vezes de algo que foi roubado, mas para Davi o homem deveria morrer. Davi estava falando de si mesmo e nem se deu conta disso. Meus irmãos, facilmente nós rejeitamos nos outros aquilo que nós não gostamos em nós mesmos. Repito, facilmente nós rejeitamos nos outros aquilo que nós não gostamos em nós mesmos. Fulano é tão metido, detesto ele. Talvez você seja orgulhoso também. Muitos cristãos, muitos crentes saem de suas igrejas por motivos que, se fossem honestos, encontrariam em seus próprios corações. Davi, completamente absorvido por aquela história, dá logo a sentença ao homem rico: esse homem deve morrer. Então Natã lhe disse, e agora eu compartilho com vocês a maneira pela qual eu imagino essa cena. Eu acho que Natã se virou para Davi e disse o seguinte: Davi, você é esse homem. Durante muito tempo eu imaginei essa cena com Natã falando em voz alta, apontando o dedo e com aquele sorriso dissimulado e discreto no rosto. Sabe aquele sorriso que a gente dá quando a gente tem a condição de denunciar a hipocrisia de alguém? Esse sorrisinho que eu estou dando aqui agora. Eu sempre imaginei Natã com esse sorriso tímido, dissimulado em seu rosto, mas agora eu imagino a cena de forma diferente. Eu imagino Natã compadecido com Davi. Natã fala com gravidade, fala com sinceridade, mas ele fala com empatia. Não como alguém superior, mais crente, mais elevado, mais santo, menos pecador. Natã fala com Davi como alguém que sabe que precisa vigiar para não cair. Meus irmãos, esse é o enfoque evangélico. Você é o homem. Você é a mulher. Tu és o homem. O evangelho nunca é sobre outra pessoa mais pecadora. O evangelho nunca é sobre outra pessoa mais depravada. O evangelho é sempre sobre você e sobre mim. O evangelho nunca é uma verdade genérica, mas sempre uma verdade específica. O evangelho nunca é um comentário sobre ideias, cultura, condições. O evangelho é sempre dirigido para pessoas de verdade, com problemas de verdade, com pecados de verdade. Você é o homem, você é a mulher. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus. O evangelho é a mensagem de que somos piores do que jamais imaginamos acreditar, e mais aceitos em Cristo, como jamais ousamos esperar. O evangelho é para você e para mim. O evangelho não é para pecadores genericamente, mas para você especificamente. Jesus morreu e viveu por você, por mim, para nós. Nos versos 7 a 12, o profeta Natã expõe a Davi as muitas repercussões e as muitas consequências que o seu pecado trará. Davi experimentou certamente horas de prazer no contato com Batseba, mas aquelas horas de prazer vieram acompanhadas de anos, de décadas de dor e sofrimento. Essa é a característica do pecado. Ele traz sim momentos, instantes, minutos, horas de prazer. Todavia, as repercussões dele, as consequências dele são para a vida toda.
por ter desprezado a palavra de Deus, por ter matado Urias com a espada dos filhos de Amon, por ter tomado a esposa de Urias, Davi sofrerá grandes castigos, grandes privações e prejuízos, como indica o verso 11. Veja lá: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. O castigo do Senhor sobre Davi é caracterizado por justiça retributiva. Davi matou Urias e agora a espada devastará a sua casa. 3 de seus filhos vão morrer de forma violenta. E o bebezinho, o primeiro filho de Davi com Batseba, vai morrer. Davi perde 4 filhos, ou seja, ele é o homem rico que precisa restituir pela cordeirinha roubada 4 vezes. O Senhor disciplina seus servos, por vezes de modo severo, pois é um Deus justo e precisa castigar e punir o mal. O grande reformador João Calvino, certa vez, escreveu o seguinte: a peste mais eficaz para a perdição dos homens é a obediência a si mesmos. A peste mais eficaz para a perdição dos homens é a obediência a si mesmos. Faça o que o seu coração manda. É o que a gente escuta, né? Nos seriados norte-americanos, nos filmes de Hollywood, nas novelas. Faça o que o seu coração manda. Meu querido, minha querida, não faça o que o seu coração manda, porque o seu coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Essa é a declaração da Sagrada Escritura. Nós não podemos considerar nossos pecados como meros acidentes casuais, mas como sintomas de uma doença moral interior. Somos pecadores, desesperadamente pecadores, e precisamos reconhecer isso. Davi reconheceu, depois de ouvir as palavras de Natã, que lhe penetraram mais profundo do coração. Imaginem agora Davi, depois de ouvir de Natã: tu és o homem. Eu imagino que Davi ficou ali sem resposta, prostrado. E ele dá a resposta que deveria dar: pequei contra o Senhor. Davi não diz: pequei contra o Senhor porque Batseba era bonita demais. Davi não diz: pequei contra Batseba porque a carne é fraca. Davi não disse: pequei contra o Senhor porque o Senhor me fez assim, eu gosto muito de meninas. Pequei contra o Senhor. Davi diz apenas isso, e concomitantemente Davi diz tudo isso: pequei contra o Senhor. Davi passa a chamar aquilo que fez de pecado. Davi deixa de chamar de manobra, de política, aquilo que tem nome, transgressão e iniquidade. Davi assume que é terrivelmente pecador, e é somente quando eu reconheço e confesso o meu pecado que estou em condições de responder ao Deus que me salva do pecado. Nossa tarefa prioritária na vida cristã não é evitar o pecado, pois isso é impossível, mas sim reconhecer o pecado. Uma das grandes sutilezas do pecado é que muitas vezes ele não parece pecado. Quando Davi mandou chamar Batseba, ele não se achava um pecador, ele se achava um garanhão, um homem muito disposto a amar. Quando Davi mandou chamar Urias, ele não se sentiu como um pecador, ele sentiu-se apenas como um rei.
Nós precisamos assumir a nossa condição diante do Senhor, e admitir-se como pecador não é como tornar-se em mais uma arma em um arsenal de guerra, mas sim um conceito que gera a expectativa de graça e de perdão. Depois de admitir-se como pecador, Davi recebe a promessa de perdão. Mas isso apenas depois de reconhecer as suas culpas. Verso 13, disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Há graça, há perdão para aqueles que se arrependem. As consequências do pecado vêm. As repercussões do pecado aparecem. Continue a ler os livros de Samuel e os livros de Crônicas, e você vai ver isso. Nós vamos conversar sobre todos esses desdobramentos oportunamente. A lição para nós, agora, é a seguinte: devemos tratar com gravidade o pecado, e não devemos nos acostumar a ele. E quando confrontados pelo Senhor, nossa reação deve ser como a de Davi: pequei contra o Senhor. Finalizo essa reflexão dividindo com vocês uma afirmação de John Stott: regras de conduta não resolvem o nosso problema, não poderemos cumpri-las. Mesmo que Deus nos diga claramente que para não fazer alguma coisa, continuaremos fazendo até o final dos tempos. Sermões também não adiantam. O que nós precisamos é de um Salvador. O que nós precisamos é de um Salvador. E a boa notícia do Senhor em sua palavra é que nós temos um grande e maravilhoso Salvador, o Senhor Jesus, que viveu de forma perfeita, sem cometer nenhum deslize. A vida de Jesus foi sim criativa. Porque viver como pecador não requer muita criatividade, mas viver sem pecado, sim. Jesus viveu por nós e Jesus morreu por nós. Creia no Senhor. Creia em Jesus. Corra para o Salvador que lhe chama nessa manhã pelo nome.